Bem-vindo a mais um programa do Treino Verso aqui pra você. Eu sou o Sandro Lee e coloco esse programa pra você curtir. E muito obrigado e não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe o canal, porque aqui, não é sempre a mesma coisa. E o convidado de hoje é um dos melhores barbeiros do Brasil, da periferia pro mundo. Ele, somente ele, Douglas Lima. Fala, parceiro! Fala, meu amigo, como é que você tá? Muito bom dia, né? Muita boa tarde, muita boa noite. Não sei que hora que você vai ver esse podcast, né? Mas para mim é um prazer muito grande estar aqui no seu podcast. E vamos que vamos, né? E vamos que vamos. Agora fala pra mim um negócio. Quando que você se interessou em cortar cabelo? Sabendo que na periferia tem um monte de gente que corta cabelo, 10, 15, 20, 30 conto. Tem uns barbeiros antigão. E quando foi aí que você começou a se interessar por esse mundo dos cortes? Cara, é uma história muito longa, né? Mas vamos lá. Falar sobre o início da minha carreira, né? Foi através de um amigo. Na verdade, eu ia no salão para poder cortar o cabelo com ele, né? E daí surgiu o interesse dele pegar e me incentivar a cortar cabelo. E aí daí o que acontece? Todas as vezes que eu ia no salão cortar o cabelo, porque naquele tempo era salão de cabeleireiro, né? Os barbeiros eles não estavam ainda em ascensão quanto é hoje, né? Porque a ascensão da barbearia ela se dá meados de 2012, 2013. Isso era que ano? Isso aí era 2004, 2003, certo, quando eu iniciei ali. E aí todas as vezes que eu ia no salão cortar o cabelo com ele, eu via ele cortando e tal, e aí surgiu o interesse de eu aprender a cortar cabelo, né? E aí teve um dia que eu estava cortando o cabelo com ele e eu perguntei para ele se era difícil aprender a cortar, né? E daí ele falou para mim, cara, não é difícil, né? A ideia é você se esforçar para você poder aprender. Então dali surge o interesse para mim começar a exercer a profissão e se iniciar na carreira aí. Tá, e como que você viu essa transição? Aí você começou na periferia de Diadema, é isso mesmo? Comecei na periferia. Nascido e criado em Diadema, na zona sul de São Paulo, e iniciei ali. Iniciei começando a cortar cabelo ali. Na real, chamado, né? Comecei a pegar os cobaia, né? Aí pegava o meu irmão, pegava o meu primo, pegava uns amigos ali. Naquele tempo, a gente trocava o corte pela gilete. O cara levava a gilete e você cortava o cabelo dele, né? E aí a gente começou a surgir ali o interesse, começou a surgir ali o desejo de começar a cortar cabelo. Então comecei as minhas primeiras práticas, eu comecei aí a cortar o cabelo. E aí depois eu fui trabalhar com um amigo meu que foi apresentado para mim através de um outro amigo também que já era barbeiro já na época, né? Que esse rapaz ele queria uma pessoa para poder trabalhar no salão dele e em troca desse eu ir lá ficar com ele ali, ele ia me passar algumas técnicas novas para mim poder me aperfeiçoar no ramo que eu precisava, né? E qual que é o tipo de corte que hoje dá aquele up na periferia? Qual que é? 3D? Cara, hoje na verdade o chamado 3D, na verdade é os freestyler, né? Freestyle. E no caso o freestyle hoje é aqueles cortes que os caras fazem desenho na cabeça, né? Que aí no caso meados de 2000, 2003 ali, 2005 era risquinho que a gente fazia. Então hoje tem muito cara que faz esses freestyle na cabeça dos clientes e isso aí é mais para o pessoal ali da periferia e tal. Então a molecada aí, os meninos mais novos aí, eles gostam de um corte mais estilizado, gostam mais de um corte mais moderno, trazendo para essa área artística, né? Que é os freestyle hoje. E qualquer um pode ser barbeiro hoje em dia ou tem que ter talento? Como é que é o esquema assim? O cara, vou aprender a cortar cabelo. Cara, qualquer um... Porque por aprender, aprende todo mundo, né? É isso. Mas e o talento? Exatamente. Onde é que tá? Verdade, fala pra mim. O talento, na verdade, a pessoa, eu acredito que toda pessoa ela nasce com um dom. Toda pessoa ela é dotada de um dom, né? Então, assim, você vai, ao decorrer do tempo, você vai descobrir qual é o seu dom, qual é o seu talento, né? E daí, então, qualquer um pode cortar cabelo. Na verdade, eu também sou instrutor na área da barbearia também. Eu ensino as pessoas a cortar cabelo. Então, tem pessoas, cara,
de verdade, já nasce com dom. Você vê que a pessoa tem aquela pegada, ela já tem aquele jeito de cortar cabelo e, tipo assim, a pessoa aprende rápido, né? Mas, assim, hoje, se a pessoa se esforçar e ela fizer um curso, ela consegue, aí, dentro de um ano, já tá cortando o cabelo bem mesmo. Ela já consegue. Ah, legal, então. Então como foi a sua saída aí da periferia para o maior centro financeiro do país? Então, a minha saída da periferia, ela se dá em meados de 2016, né? Meados ali de 2010, 2011 ali, aproximadamente, eu tinha o meu salão no bairro, na periferia. E aí, quando há um start na minha mente, essa questão de mudança de mentalidade, essa questão de crescer, essa questão de sair da sua zona de conforto e querer mais, né? Eu dou início aos cursos, porque aí eu sempre fui uma pessoa que sempre estudei, sempre li bastante, sempre fui atrás de conhecimento. E aí, quando foi ali meado de 2016, teve um amigo meu que ele trabalhava em uma rede de barbearia ali na Zona Sul, ali próximo ali à Granja Julieta, naquela região ali nobre de São Paulo também. E aí ele me chama para mim poder trabalhar nessa barbearia com ele, né? E aí eu sou convidado até lá, faço o teste, o dono ele gosta de mim, eu passo no teste ali e de 2016 para cá surge essa trajetória minha saindo da periferia de São Paulo, de Diadema, né? Indo para essas zonas mais nobres de São Paulo. Então tudo acontece ali em meados de 2016, quando eu tenho essa mudança de mentalidade para mim poder crescer tanto na minha área e entender que eu precisava evoluir mais, eu queria mais. Então, eu costumo dizer que o conhecimento é uma ferramenta que te leva em lugares que você nunca imaginou chegar. Então, o recado que eu deixo para as pessoas que querem iniciar nesse ramo, querem começar na área da beleza, estude, cara, estude, busque o conhecimento, que o conhecimento, ele abre portas, né? Então, o conhecimento é tudo. E aí você, vendo a geração passada com essa geração, tem muita gente aí que acha que barbearia é frescura, né? Tem cara que não gosta de ir pro salão de cabeleireiro, tem um cara que não gosta de barbearia, é bem rústico, assim, rústico. O que na sua visão mudou a classe masculina? Os homens mudou, eles estão mais cuidadosos, eles estão menos cuidadosos? O que você acha nessa questão? Cara, que acontece? Existe uma palavra usada dentro do nosso segmento que se chama o homem metrosexual. O homem metrosexual. Esse homem, na verdade, ele é um homem que se cuida mais, ele é um homem que se valoriza mais. É claro que esse tabu, né, eu chamo de tabu, porque ao longo dos anos ele vem sendo quebrado, né, porque ainda existe aquela questão do preconceito, né, tem muitas pessoas que acham que ir ao salão de beleza, acham que ir à barbearia, fazer uma barboterapia, fazer uma limpeza de pele, fazer o pé, a mão, né, no caso aí manicure masculina, né, às vezes o cara gosta de fazer a unha da mão, a unha do pé, tem muitas pessoas ainda que carregam esse tabu com ele, né, que acha que não é legal, né? Enfim, então assim, respeitamos a opinião de cada um, né? Mas quando olhamos para essa questão do homem metrosexual, que é o homem hoje que se cuida mais, esses homens, eles têm rompido essa barreira, né? Então hoje o homem, ele se cuida mais, né? Ele se cuida mais. Hoje o homem, na verdade, ele tem buscado essa questão da vaidade de uma forma maior, né? Então hoje o homem, ele faz o quê? Ele faz um botox, que é um alisamento no cabelo, não é um alisamento em forma de química que vai agredir o seu cabelo. Então ele faz um botox no cabelo, ele faz a sobrancelha, ele faz o pé, ele faz a mão. Então o homem, ele tem se cuidado mais, né? Mas essa questão que você acabou de falar, ainda para algumas pessoas é um tabu que precisa ser quebrado ainda, mas olhando para esse homem metrosexual, muitos deles têm abrido a sua mente para poder entrar nessa questão do cuidado, né? Do cuidado, porque na verdade não é só a questão do cuidado, né? Mas você cortar o cabelo, você fazer a barba, eu acredito que é uma questão de saúde e beleza também, né? E bem-estar.
E aí você acha que esse mercado de barbeiros aí, você acha que tá saturado? Qualquer um pode abrir uma barbearia em qualquer lugar. O cara tem que ser diferente, o cara tem que ser... Não sei como que funciona, por isso eu tô te perguntando. Não sei como que funciona ali os estudos do barbeiro, porque eu não sei se é a mesma coisa do cabeleireiro, porque eu fiz curso de cabeleireiro. Forçado pelo meu pai, mas eu fiz. Então, e você sabe que eu já te contei a história. Você acha que esse mercado tá saturado? É todo mundo igual? Não tem, assim, na entrada da barbearia tem uma coisa diferente? Porque eu fui uma vez ali numa barbearia, que você até ficou ciúme, não troca o seu barbeiro. O barbeiro fica com ciúme, hein, mano? Ele sabe se ele fez o pé, o seu barbeiro, ele tá ligado, hein? Então, assim, eu fui numa barbearia, quando eu entrei nessa barbearia, porra, velho, Marvel. Então, assim, muito louco, assim, sabe? Foi uma coisa diferente para atrair o público. E você acha que o mercado tá saturado? Todo mundo tá igual? Como é que funciona, assim? O salão, a barbearia, como que tá sendo, assim, pra você? Na verdade, o mercado, na minha opinião, não está saturado. Por quê? Porque o ramo da beleza, tanto a área da barbearia quanto o cabeleireiro, a esteticista, esse ramo da beleza, ele é um ramo que tem crescido muito, né? Só que tem um diferencial aí, né? O ramo tem crescido muito, tem muitas redes de barbearia que trabalham com a metodologia de franquia e eles estão abrindo muitas franquias, né? Os franqueados procuram essas redes para poder abrir franquia deles. Então, assim, o diferencial para você poder abrir uma barbearia, eu costumo dizer o seguinte, que a pessoa ela precisa estudar. Ela precisa estudar e ela precisa ter propriedade naquilo que ela vai falar, naquilo que ela vai dominar. Então, é o que eu falei, a questão do conhecimento é tudo, né? Então, o que acontece? As pessoas, na verdade, elas precisam estudar o segmento que ela vai entrar, ela precisa buscar conhecimento naquilo que ela vai abrir, né? Então, assim, se você é uma pessoa que busca conhecimento naquilo que você quer abrir, é que nem você é um personal, né? Se você quiser abrir uma barbearia, se você quiser abrir melhor uma academia dentro do segmento personal que você já exerce, você precisa estudar. E estudando, você precisa conhecer o seu público, conhecer aonde você vai abrir, para que você tenha a base ali de um ticket médio, para que você possa ali começar a exercer a sua atividade. Então, o mercado da barbearia, o mercado da beleza, ele tem crescido, ele está em aquecimento, ele tem crescido constantemente. Só que o diferencial está naquilo que você vai oferecer. O que você vai oferecer? Qual é o diferencial que você vai apresentar para que você seja diferente do seu concorrente, ou melhor dizendo, diferente do seu parceiro de trabalho. Porque querendo ou não, o mesmo cara que você é bom, mas tem um cara lá do outro lado que é bom também. O que a sua barbearia vai oferecer? Exatamente. Na hora que você entra, né? Aconchegar o seu cliente, o seu... né? Isso você tem que pensar nessa parte também. Sim. E uma outra coisa, cortei você ou não? Não cortei. Já teve algum cara que chegou assim pra você, porra, eu quero esse corte aqui, ó. O cara vai e mostra uma foto pra você do ator de Hollywood e falou, porra, teve alguma coisa assim que você falou, porra, é impossível cortar assim, velho. Já teve. Na verdade, já teve várias, né? Porque, tipo assim, às vezes a pessoa, ela vem com uma textura de cabelo. Às vezes a textura do cabelo desse cliente é um jeito e a textura do cabelo do cliente, da pessoa da foto, é outro cabelo. Então não dá para você consegue chegar próximo, porém deixar igual você não consegue, porque muda a questão. E aí entra a questão do nosso segmento que nós chamamos de visagismo, que é o estudo sobre o rosto. Né? Você vai estudar sobre o visagismo, que você vai estudar sobre a imagem, o perfil de rosto do cliente, você vai fazer uma leitura de rosto interno, rosto externo, e aí você vai ter toda uma leitura também para que você possa ver se aquele corte que aquele cliente está trazendo para você combina com ele, né? Porque às vezes a pessoa vê aquele corte na revista, né, pega uma revista ali e tal, e ela quer que você faça igual, porém você tem que trazer ali alguns pontos para que também possa combinar com o perfil comportamental daquela pessoa, né? Se a imagem que ela quer transmitir com aquele tipo de corte tem significado para ela, né? Então já teve cliente de pedir uma coisa e infelizmente, você não conseguir fazer. Por quê? Porque a textura do cabelo muda, a questão do perfil comportamental do cliente é totalmente outra, então muda bastante. Então me fala aí,
qual foi o corte mais estranho que o cara pediu pra você fazer? Cara, Chegou, pô, eu quero um corte assim. O mais estranho da sua vida até hoje. Pode falar, tá? não, vou Aqui falar sério. aqui é- Já tive várias experiências com isso. Cortando o cabelo há 21 anos, já tive experiência com isso. Já teve tipo, cliente assim de, tipo, falar assim, cara, passa, tipo, A1 em cima e A2 do lado. Não, você que não tem noção de cabelo, você deve imaginar como que... Então, tipo assim, tem coisas que o cliente pede que, tipo assim, é o cabelo dele. Então, você respeita porque é o cabelo dele. Não é o seu cabelo, é o cabelo dele. Então, você respeita a opinião do cliente. Sempre fazendo o que o cliente quer. Sempre fazendo aquilo que o cliente quer. Porém, você traz alguma análise ali para poder mostrar para o cliente que não vai ficar proporcional ao tipo de rosto, ao formato de corte que ele quer. Mas já teve cortes já bizarros da pessoa querer fazer. Você sabe qual que foi o corte ou não? Não, então, que nem eu falei, o cara pediu tipo A1 do lado e A2. A1 em Esse cima foi o mais estranho. e A2 do lado. Isso foi o mais estranho. E o cara lá... Às vezes o cara, tipo, pediu o pezinho na parte de trás bicudo. Meu, tipo, o pezinho na testa muito marcado, subindo, comendo a parte da relarne do cabelo dele. Então você vê que, assim, são coisas que é muito engraçado. Mas faz parte do nosso... E o cara gostou, saiu satisfeito. Sai. Ele pagou, sai satisfeito. Mas a gente já enfrentou já cada uma, já que é engraçado. E aquele maluco que olha assim no espelho, porra, ficou bom pra caramba, você demorou naquele corte aí. Mas corta mais um pouco aqui. Eu quero que você corte aqui, faz isso aqui pra mim, agora. Já, E aí, você já cronometrando o tempo do cara, e aí, como é que você faz? Você reage já nessa aconteceu parte? de você pegar o cliente, você dá aquele talento ali, 30 minutos, 35 minutos no cabelo, e aí você faz todo aquele trabalho, aí você finaliza, você faz a finalização do cabelo dele, aí quando eu penso que não, cara, dá pra você cortar mais um pouco? Mas por quê? Mas não ficou bom? Não, ficou bom, mas eu queria que você baixasse um pouco mais. Aí lá vai você, leva o cliente pro lavatório, lava o cabelo dele, tira os produtos, tira a pomada, tira tudo. Aí você traz o cliente pra cadeira e aí você tá cortando, aí ele fala, cara, ficou bom. Mas dá pra você cortar mais um pouco? Aí você vai e corta mais um pouco. Puta, e demorar mais de... Aí não, aí tipo demora um corte que dura 30 minutos, 35, você vai demorar 1h20 num corte de cabelo. E pra você que é barbeiro, nato, né? Um cara bom, que a gente sabe. E como que tá como é que você tá conseguindo aí conciliar o seu treino de musculação? Que eu tô sabendo que você treina, né? Eu treino. Tá treinando mesmo? Fala a verdade pra mim. Eu não sou constante igual você, mas... Não, porque você é constante, pô. Você, 5 horas da manhã, você já tá na academia, postando seus vídeos, você é constante. Eu tô levando. Tá, Inclusive, quem montou meu treino foi você, né? E você que tá montou fazendo? meu Porque eu não tô vendo lá treino Não, finalizado do Douglas. Não, teve uns dias aí que... teve uns dias que eu vacalhei. Precisa treinar, velho, porque afinal de contas eu Não. trouxe você aqui porque é treino verso. A Exatamente. gente atende todo mundo aqui, não tem? Exatamente. É igual na sua barbearia. E aí você acredita aí dentro do seu trabalho, da sua profissão, a imagem ela pode mudar um homem na aparência, dependendo daquilo que ele vai fazer, assim, por exemplo, o cara, imagine um cara executivo fazendo um corte que não tem nada a ver com aquela parte da profissão dele. Você acredita que muda muito, assim, no trabalho, para ele, o corte? Muda bastante, porque o que acontece? Existe na nossa... E detalhe, muda para ele e muda para o mundo a forma que as pessoas enxergam. Exatamente, porque a imagem é o seu cartão de visita, né? É aquele ditado, a primeira impressão é a que fica, né? Então vamos lá. A gente usa uma linguagem nessa questão do visagismo, que é a comunicação não verbal. Isso aí é uma linguagem que as pessoas trouxeram para o visagismo. Então existe a comunicação verbal e a comunicação não verbal. A comunicação não verbal é aquela que você comunica com a sua imagem, né? Então a primeira impressão é a que fica. Então o que acontece? Vamos supor, você pega um cara aí de um padrão executivo, um cara que ele usa terno, ele precisa ir para uma reunião, ele precisa usar um social, certo? Ele precisa usar, ele segue esse padrão. Então tudo vai envolver a sua comunicação não verbal, porque quando ele chega lá,
nessa reunião, as pessoas vão olhar para ele e a forma que ele se posiciona diante desse público, diante dessas pessoas que ele vai estar ali, vai comunicar muito, né? Então, o que acontece? O cabelo, a roupa, a imagem dessa pessoa, ela chega primeiro do que a palavra dela. Então, a imagem, ela diz tudo, certo? É que nem você, vamos supor, você passou em frente à minha barbearia lá, certo? Se você me visse com a barba toda desalinhada, se você me visse com o cabelo todo desengonçado, você ia parar lá na barbearia para poder cortar o cabelo? Não, é a mesma coisa. As pessoas hoje têm muita discussão sobre isso. Você não vai passar num implante capilar com um cara careca, você não vai numa Nutri ou num personal trainer gordo, né? Não é preconceito nem nada, mas é o que as pessoas veem. Infelizmente é isso. Existem muitos personagens, assim como muitos cabeleireiros, barbeiros, que são extremamente inteligentíssimos e são bons. Mas infelizmente a imagem, ela conta muito. Então, se eu passar lá na sua barbearia, ver você zoado, mano, eu vou fazer porque eu te conheço, mas assim, é a verdade, cara. Ou você procura no meu caso, na minha profissão, ou você procura um personal que é magro, ou você procura um personal que é forte. Porque assim, não dá. Infelizmente as pessoas olham muito para esse lado. As pessoas esquecem o trabalho, o estudo da pessoa. As pessoas esquecem, mas as pessoas querem. É o visual mesmo, é o que você falou. O cara chega lá com um corte, o visual. Mas teve algum momento que o cara. Eu quero esse tipo de corte aqui. Certo? Teve momento em que, então, vamos lá, que nem eu falei, a gente faz toda essa leitura. A gente faz essa leitura e a gente senta com o cliente e a gente meio que faz ali uma consultoria com ele, né? Uma consultoria para quê? Para poder entender qual a proposta, aonde aquele cliente ele quer chegar. Às vezes o cliente, vamos supor, ele recebeu uma promoção na empresa dele. Ele sai de um cargo e ele vai subir a um cargo mais elevado. Então, a imagem dele diz tudo. Já teve cliente que veio me procurar porque recebeu uma promoção dentro da empresa, certo? Ele passou para um cargo bem mais elevado, de um padrão maior, e ele queria mudar a imagem dele. Por quê? Porque a imagem diz tudo. Através da sua imagem, você passa autoridade. Através da sua imagem, você passa mais confiança, mais credibilidade. Então, a sua imagem, ela chega antes de você. Então, através da sua imagem, você consegue vender. Você consegue vender o seu produto, você consegue vender a sua imagem. Então, porque aí que acontece? Teve esse cliente que chegou, nos procurou, né? E aí ele queria um tipo de corte que quando eu fui fazer essa consultoria com ele, eu fui entender que tipo de roupa que ele usava, qual era o público que ele ia atender, qual era ali o seu ciclo de convivência, né? Do que ele trabalhava. Aí quando eu fui entender ele ali, eu falei, cara, esse tipo de corte ele não combina com você. Você é um padrão mais executivo, você está com pessoas assim. E aí o que acontece? Através dessa consultoria, desse acompanhamento ali que eu tive com ele, conversando com ele, porque isso aí não foi já de imediato. Existiu uma barreira. Então teve que haver o quê? Uma aceitação dele. Aí eu fui conversando com ele ali e tudo, quando eu pensei que não, eu consegui mudar essa questão. Aí ele entendeu que realmente aquele corte que ele queria trazer para ele não estava passando credibilidade e autoridade para aquele momento de vida que ele estava entrando e que ele ia atravessar. Então isso aí diz tudo. A sua imagem, ela chega antes de você. A sua imagem, ela conta tudo. Ela conta tudo. E dentro disso aí você consegue, quando o cara chega lá na barbearia, você consegue ver se o cara tem uma autoconfiança, de postura, você consegue analisar se ele tá bem portado, se o cabelo dele anteriormente foi cortado bem ou não, para o tipo de postura e de confiança que ele transparece para você? A gente consegue ver. Por isso que a gente faz um teste com o cliente. Tem alguns clientes que quando a gente vai abordar uma consultoria mais profunda, né? A gente vai ter uma conversa com o cliente mais profunda, a gente manda para o cliente um link que é chamado de um teste de perfil comportamental. E aí você vai entender ali o comportamento do cliente através desse teste que a gente manda para ele. Né? Então, assim, tem cliente que ele é mais introvertido, tem cliente que ele é mais extrovertido, né? Tem cliente que ele carrega, cada um carrega o tipo de perfil dentro de si. E o que acontece? Através dessa leitura que a gente faz, a gente consegue entender e a gente consegue ver que tipo de
corte vai cair bem para aquele cliente ali, através dessa leitura que a gente faz. E aí você consegue perceber se ele se cuida ou não. Se ele se cuida ou não. Já teve cliente que a gente abordou que você vê que o perfil de corte não estava legal, né? O corte não estava bem elaborado, né? E aí a gente ali, tecnicamente, né? E dentro da ética também, porque você precisa ter ética, né? Você precisa ter ética, acredito que em tudo, né? Às vezes você pega um cliente ali que o corte dele não está ali executado perfeitamente e você, como um profissional da área, dentro da ética, você vai ali e não critica o cabelo, você não critica a pessoa anterior que fez o trabalho, você somente explica para ele tecnicamente que você vai chegar nesse resultado e ali você traz o resultado para ele dentro da ética ali, e aí você consegue alcançar o resultado que o cara precisa. E nesse aspecto do homem moderno, ele está mais preocupado com a autoestima dele, assim, o autoestima, ou ele está mais preocupado com a aparência? Hoje em dia, nesse homens modernos de hoje, o que você acha? O autoestima ou a aparência? Cara, eu tenho pra mim que o homem, ele tá preocupado com as duas coisas. Porque, tipo assim, se você não tiver legal com a sua autoestima, acho que cai muito, né? Se você não está bem resolvido com a sua autoestima, automaticamente a sua aparência, ela não vai estar legal. Né? Porque às vezes, vamos supor, né? Todo mundo tem às vezes alguns conflitos mesmo interno com a sua autoestima. Às vezes você se depara diante do espelho, às vezes o cara tá gordo, né? Já teve cliente, é muito engraçado, já teve cliente tipo assim, de sentar na minha cadeira e aí ele fala assim, cara, eu vi um cara cortando o cabelo do cara ali, fazendo a barba dele e ele conseguiu deixar o rosto daquele cliente magro. Eu quero a minha barba no perfil tal que vai emagrecer meu rosto. E é muito engraçado, né? E aí você olha assim, você fala, cara, beleza, tranquilo. Só que você vai também fazer um estudo do rosto desse cliente e você vai entender que pelas técnicas que você usa para você poder elaborar a barba, porque a barba vai trazer a moldura do rosto. Isso é fato. Só que também o cara tem que correr atrás da saúde dele também para ele poder emagrecer, porque nem tudo a barba ou o cabelo vai resolver. Não, eu quero que você raspa aqui o meu cabelo aqui do lado, você deixa bem raspado para o meu rosto poder afinar. E às vezes o rosto do cara é redondo, né? Às vezes o cara ele precisa fazer o quê? Precisa fazer uma dieta, ele precisa fazer uma academia, precisa fazer um treino ali para ele poder emagrecer, né? Então tem essa questão. O cara ele tem que estar bem com a sua autoestima, isso é fato. Né? E aí, ele estando bem com a sua autoestima, eu acredito que ele vai estar resolvido aí com a sua beleza exterior também. Que é o correto, né? E aí, me fala uma coisa, o que é agora ser antigamente um barbeiro de periferia e hoje em dia ser conhecido como um barbeiro Faria Limer? Fala pra mim. Querendo ou não, você tá na Faria Lima, papai. Não, tô na Faria Lima. Qual que é aí, como você se sente aí nessa parada? Cara, na verdade assim, eu me sinto feliz, realizado dentro disso, porque na verdade quando eu vou para Faria Lima, eu trabalhei, né, dentro do shopping Iguatemi, eu trabalhei 6 anos, né? E quando eu entro ali dentro, eu coloquei um propósito dentro de mim mesmo que a partir dali eu montaria a minha própria barbearia, né? Então assim, eu me sinto realizado, porque na verdade quando eu comecei, eu tinha sempre esse foco, eu tinha um foco de fazer o quê? Eu tinha um foco de estudar, que é o que eu sempre faço, é o que eu sempre fiz, estudar, buscar o conhecimento e tudo, e trabalhar nessas barbearias de alto padrão. Eu sempre tive isso comigo. Já foi seu objetivo desde quando você começou a estudar? Objetivo. Igual a mim, meu objetivo era trabalhar na melhor academia do Brasil, aonde eu estou, desde quando comecei. É isso, foi foco, objetivo. Foco. Exatamente. Então, tem até uma frase de um amigo que ele dizia, né? Para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve, né? Então, quando a gente sabe aonde a gente quer chegar, nós traçamos o nosso destino. E daí eu saio, né, com esse objetivo de estudar e trabalhar em barbearias de alto padrão. E aí foi aonde que eu consegui chegar. Mas tudo através do conhecimento. Então hoje eu me sinto feliz, me sinto realizado. E lembrando que a minha barbearia está na Faria Lima, 1912. Mas aí, qual foram os obstáculos da saída de trabalhando para as pessoas e hoje trabalhando para você? Um sonho realizado, uma meta, um objetivo. Teve muito obstáculo, já pensou em desistir, puta, eu não vou conseguir, é muito difícil. Como que foi essa transição?
Cara, a transição já diz, né? A mudança gera um desconforto. Então, toda mudança gera um desconforto. É aquela questão, né? Às vezes, o bom te impede de ir em busca daquilo que é excelente. Então, às vezes, você tá ali, tá bom, tá legal, só que você se encontra dentro de uma zona de conforto. Você se encontra dentro de uma bolha. Então, você precisa estourar essa bolha e sair para fora, né? Lembrando que vai gerar um desconforto e dentro desse desconforto vai gerar medo. E às vezes o medo te paralisa. E o medo te paralisando, você fica ali meio receoso de galgar os próximos passos, de galgar os próximos degraus, né? Então eu confesso que foi desafiador. Porque a gente tem família, a gente tem os nossos compromissos. Então você coloca ali em jogo e você faz conta de tudo. Né? Você faz conta de tudo, você vai ali, você faz conta disso, daquilo, e aí, por muitas das vezes, o medo tentou me paralisar, mas é o que a gente falou. Quando você sabe aonde você quer chegar, nada vai te impedir. Não que vai ser fácil, você vai encontrar os obstáculos, você vai encontrar muitas pedras no seu caminho, só que aí depende, né, como que você vai tratar essa caminhada. Se diante desse percurso que você vai fazer, você vai olhar e olhando para esse percurso, olhando para essa trajetória, para as dificuldades que você está tendo, você vai olhar isso, você vai baixar a cabeça e vai ficar quieto, ou você vai tirar lições de dentro da dificuldade que você está enfrentando. Porque tem muitas pessoas que ela prefere reclamar. Ela está tendo dificuldade, ela está passando por isso, para aquilo outro, e ela não está tendo a visão de conseguir entender que a dificuldade também forjam homens fortes. Exatamente, o que eu sempre falo. Durante o caos é onde homens verdadeiros são forjados. Exatamente. É isso. E aí o que acontece? Você tendo essa leitura, você consegue chegar aonde você quer chegar e ninguém te para. E confesso que não é fácil, porque imagina, você está ali como colaborador, dentro de uma unidade, ganhando o seu X valor. Agora você sai de colaborador e você passa a ser gestor, passa a ser dono da barbearia. E aí você tem pessoas que trabalham para você agora, então a sua responsabilidade é maior, né? Então tudo é foco, tudo é determinação e é onde você quer chegar. E se um homem, a partir de amanhã, quisesse mudar a imagem dele, qual seriam as 3 coisas? Imagem, né? Imagem. Qual seriam as 3 coisas que ele deveria mudar imediatamente, no seu ponto de vista de barbeiro? Cara, meu ponto de vista, a imagem dele, eu acho que dependendo da situação, né, que a pessoa tiver ali, eu acredito que o seu físico, né, o seu físico ali, a pessoa buscar a saúde, certo? Ela buscar ali a questão da saúde, ver como que tá a saúde dela. Acho que esse é o primeiro grande passo. O segundo é buscar um personal. Um personal, exatamente. Buscar um personal. Boa. E ali vai passar para ele todas as coordenadas, todas as medidas que ele deve tomar. Nem que seja buscar um personal, mas que vá treinar. Que vá treinar, exatamente. Exato. Não, que hoje encontramos as academias. O cara entrou em uma academia hoje, já tem um instrutor lá. O professor que está ali, o instrutor ali que já passa para ele as coordenadas. Ele faz o exame ali, né? Ele faz o check-up dentro da academia para ele poder ter a montagem do treino dele. E a terceira é a imagem dele, né? É a imagem ali, o cabelo, a barba, né? Então, são esses três pontos aí que eu coloco para a pessoa poder buscar. Eu falo porque a minha profissão, Sandro, ela exige muito de mim. Por quê? A gente fica muito tempo em pé, cara. E a nossa profissão, ela exige muito da nossa condição física, ou seja, as nossas pernas. Então, se você não tiver as pernas boas, fizer um treino de perna bom, você não vai conseguir ficar 12 horas em pé cortando o cabelo. A questão dos braços também. Às vezes a gente faz alguns movimentos com a tesoura que força muito o nosso braço. Então, se você não buscar resistência na perna, buscar resistência nos braços, eu acredito que em qualquer profissão que te exige isso, você não consegue ir muito longe. Então, o cuidado em si, ele é muito importante. E agora eu vou te fazer uma pergunta, e para vocês também tem mulheres. Vou fazer por um barbeiro e para vocês. O que as mulheres gostam mais? Um barbudo ou um sem barba? Você.
No seu ponto de vista. E você, mulher, responde aí nos comentários. Eu acredito que um homem barbudo. Por quê? Representa o quê? É porque, na verdade, o homem barbudo, ele representa, ele traz mais aquele símbolo de autoridade, de dominância, né? Então, no meu ponto de vista, na minha área, né? Nem todos. Na minha área ali, as mulheres, eu vejo que tem muita mulher que vai com o esposo, vai com o namorado, vai com o noivo e fala, ó, não coloca a mão na barba dele, hein? Deixa a barba dele alinhada, hein? Deixa a barba dele bem feita. Aí a gente dá aquela polida, faz aquela barboterapia, né? O cliente senta na cadeira, ele relaxa, a gente faz massagem, tem toda aquela questão da experiência que o cliente tem com a gente na cadeira, né? E aí a gente deixa a barba do cliente alinhado, ele sai feliz e a esposa dele sai mais feliz. Quando chega em casa, a mulher, quando não vai, quando ele chega em casa, ó, fala pro barbeiro que ficou top. Então, o barbeiro, ele tá em todo aspecto da vida do cliente, quer no casamento dele, que é um período muito importante, aniversário do filho. Então, a gente tá sempre aí na vida dos nossos clientes aí, acompanhando em tudo. E o seu público maior qual que é? O seu público maior é com barba ou sem barba? É com barba. O público maior. É, o público maior com barba. O pessoal procura muito para poder fazer, porque a gente tem um atendimento diferenciado dentro da barbearia, né? A gente trabalha com técnicas de barboterapia, né? Que é, você sabe, você tá sempre lá com a gente, então eu acredito que ninguém melhor para poder falar, a não ser você que é o nosso cliente, que você tem ali todos os meses a sua experiência, você reserva o seu horário ali e você tem ali a experiência com a gente dentro da barbearia. Tem muitas pessoas que acham que é frescura, né? O cara chegar ali na barbearia, deitar e fazer massagem ali no rosto dele, etc e tal, mas tudo conta pela experiência e depois o resultado que você entrega. Na hora que eu deito ali, eu tô dormindo, né? E você já tirou foto minha de boca aberta. Muitas das vezes já tirei foto sua. Tá vendo? Eu nem vi você tirando foto. Gente, ele chega na barbearia, quando eu falo, ó, vou colocar... Ele, não coloca a toalha no meu rosto não, porque eu vou dormir. Quando eu coloco a toalha no rosto dele... Já era. É fatal. Ele dorme. Você falou que tem que ficar muito tempo em pé, perna... Você sente bastante a perna e tal, mas quantos treinos de perna você faz por semana? Cara, eu tô fazendo pouco. Meu eu tenho que tomar vergonha na cara. Ó, tudo aconteceu depois da cirurgia que eu fiz. Certo. Eu você fiz fez qual cirurgia você fez? Eu fiz septoplastia e tubinectomia. Eu fiquei 20 dias em casa, né? E depois dali eu parei de... E você fez por quê, Douglas? Eu fiz porque, na verdade, eu tinha muito problema com sinusite e rinite. Tá. Né? E aí o meu septo também, ele era muito torto. E aí eu fiz. E depois que eu fiz essa cirurgia de septoplastia e tubinectomia, essa crise de sinusite que eu tinha, de alergia, mudou completamente. E aí depois eu parei de ter problema com... Às vezes tinha problema com cheiro de perfume, com pó, e aí depois ficou bacana. Mas você sabe que isso não tem nada a ver com a perna, né? Não tem nada a ver com a Então, por que não foi treinar? Falta de vergonha na cara. Tem que praticar, atividade física, principalmente treino de perna, aumenta a testa do homem, deixa ele mais forte, gasta mais caloria. Treinar a perna, no mínimo 2 vezes por semana, entendeu? Mas não é treinar uma perna você sair sorrindo, é pra você sair de lá esmagado. Sair lá esmagado, entendeu? Né? Você procurar o seu limite, treinar dentro do seu limite. E me fala uma coisa, você gosta de algum tipo de filme assim? Você barbeiro aí, tá trabalhando todo dia, você tem algum tipo de filme que você gosta? Você gosta de super-herói? Você gosta do quê? Cara, eu gosto de filme, eu gosto de filme de ação, o próprio Os Vingadores, né? Você gosta bastante? Os Vingadores eu gosto bastante. Os Vingadores quem não olhava pra você não dava isso não. Gosto. Assisto bastante série também, assisto algumas séries e agora os filmes ali pela Marvel eu gosto legal. Os Vingadores pra mim é um dos prediletos. Já veio um aqui e reclamou porque que não tinha um boneco da DC aqui. Não tinha? Não tem, ó. Então eu tô esperando você me dar algum aí. Patrocinar, né? Super-Homem, Batman, tô esperando, pô. E vamos ver agora no telão aí, ó. Vamos ver a sua barbearia, o seu, né? Para as pessoas entrarem em contato contigo e tal. Sim, sim. Que é um dos melhores de São Paulo, hein? Olha, mandei no WhatsApp aí, meu querido. Você acorda que hora todo dia pra trampar? Eu acordo, todos os dias eu acordo 6h30 da manhã. 6h30, 7 eu acordo. Caramba, olha, ó. Olha isso, você tá maluco. Isso já é coisa de... Olha lá, a Barbearia Lima. É a própria. Vai puxando pra cima aí, papai. Olha, ó. E essa foto aqui, quem tirou, parceiro? Essa foto aí quem tirou foi o nosso
Guilherme Menezes, ele tá tomando conta da nossa mídia, né? Do nosso marketing lá da empresa. Muito bom. Sobe mais um pouquinho, tá só um ficando pouco aí, bacana. por gentileza. Parou. Tá vendo esse queixo pra frente aqui? A gente tava falando sobre aparência, né? As pessoas, elas pedem pra... normalmente, o queixo do homem, muitos cirurgiões plásticos, que aquele queixo pra frente representa a masculinidade. Mas você, como um barbeiro, você consegue dar uma disfarçada nisso, né? Consegue. Na É. verdade, a gente chama de mento, né? Mento. A gente chama de mento. Se o mento do cliente for muito retraído, a gente consegue preencher com barba. Então, por isso que eu falei que a barba, ela é a moldura do rosto, né? Então, se o mento for muito retraído, você consegue preencher com barba, né? Se você pega essa foto aqui desse cliente aqui, ó, você vê que eu trabalhei ela aí. Ele é retraído. Deixei um pouco degradê e aí deixei um aspecto mais cheio, né? Você trabalha um pouco mais a área da mandíbula e deixa a parte do mento mais cheia. Então você consegue trazer uma moldura aí para cada tipo de rosto, conforme a proposta que o cliente quer. Lembrando que você faz toda também uma análise do rosto do cliente, para você poder entender. E existem as falhas, né? Existem as falhas Como as também. minhas, por exemplo. Aqui não tem, aqui tem. Até hoje Mas tem muito... Mas é culpa minha, sabia? Culpa sua? Porque quando eu era adolescente lá, eu adorava filme de Shaolin. E sabe que Shaolin só tem Só barba tinha aqui. na frente. Eu só raspava aqui, ó. E cresceu só aqui. Já arrasta pra cima mais um pouco pra nós ver aí. Vamos lá. Pra gente ver. Olha aí a página do rapaz aí. Quem quiser entrar em contato com você, essa aqui é a barbearia, né? Essa é a barbearia. Ó, a frente da barbearia. É coisa de louco, mano. Quem quiser entrar em de bola. contato contigo aí, é só te adicionar aí. É só adicionar, seguir no Instagram, a Barbearia Lima. Muito bem. Né? Ou chamar no nosso WhatsApp. Mas sem o Linktree, né? É só entrar lá e fazer o seu agendamento. Trabalhamos por ordem de chegada, mas trabalhamos também por ordem de agendamento, né? Então é só marcar o seu agendamento e viver essa experiência com a gente aí dentro da Barbearia Lima. A melhor barbearia do Brasil no centro financeiro do país. Valeu, Douglas. Tamo junto. Um abraço. Obrigado. E você também, muito obrigado por ter assistido esse episódio. Não se esqueça de se inscrever. Aí segue o nosso amigo aí, Douglas, a barbearia ali na Faria Lima. Um cara é bom, o cara é profissional, o cara te atende muito bem. Cafezinho, toalhinha, coquinha, o que você quiser. É Coca-Cola. Tem uma cerveja, a primeira cerveja é cortesia, tá? É por conta da casa. Cerveja também tem? Tem cerveja Não, eu não também, bebo, tem não. uma Heineken. Eu não bebo. Então siga o nosso canal Treino Verso, que toda semana a gente tem um episódio diferente pra você. Então, como eu sempre falo, vamos, que a vida e o treino não pode parar. Fui!